sejam bem-vindos, eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês de um clássico dos clássicos, que é Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, o Gabo, um escritor colombiano. Essa é uma obra, gente, super importante da literatura universal. Os críticos dizem que ela só fica atrás do Dom Quixote quando se fala em literatura em língua espanhola. Então, assim, famosérrimo, desde quando foi o seu lançamento até hoje, é um dos livros mais vendidos no mundo inteiro. O Gabo é um grande contador de histórias, então ele fisga a gente desde o começo dessa obra até o final, amarrando histórias uma atrás da outra, sem deixar nenhuma ponta. Então é uma delícia, cheio de informação. Esse livro também rendeu ao Gabo o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, e o próprio Gabo diz no seu discurso, né, de recebimento dessa premiação, que ele traz muito dos temas de toda a América Latina nessa obra. Essa história poderia ter se passado em qualquer um dos países latino-americanos, retratando aquela época. Então, assim, países que foram colônias, países muito subordinados ao capital estrangeiro, situações de ditadura. O livro trata então da saga da família Buendia, né? São 6 ou 7 gerações, existe uma discussão em relação a isso, se o livro trata de 6 ou de 7 gerações, mas vai falar então da solidão dessa família e das suas vivências. A maioria das edições, ela traz inclusive uma árvore genealógica, porque ele é um livro bem complicado numa primeira olhada. Existe uma coisa que a gente repete até hoje, que é de colocar os nomes dos nossos filhos, netos, de acordo com os dos seus pais, ou em homenagem a um tio, em homenagem a um avô. E os 100 Anos de Solidão faz isso maestralmente, mas deixa a gente quase doido, a gente leitor, que ou a gente tem que ir anotando o que está acontecendo com cada um, porque os nomes se repetem, especialmente os nomes masculinos, se repetem demais, senão a gente se perde na história. E a maioria das edições, elas vêm inclusive com uma árvore genealógica para nos ajudar, a nos orientar um pouco melhor na saga desses personagens. No início da história, então, existe o casamento entre dois primos e que fundam a partir daí, junto com um grupo de mais ou menos umas 20 pessoas, uma nova cidade, um novo povoado chamado Macondo. E lá, então, eles vão viver assim, desde coisas super corriqueiras, como também coisas extraordinárias. Daí a obra ser classificada como realismo fantástico. Não é a primeira obra que traz esse formato, mas é a mais importante que representa esse tipo de literatura. Então é uma obra cheia de acontecimentos, né? A cada parágrafo parece que tem uma reviravolta, tem uma série de sugestões ali do que está acontecendo, com uma grande variedade de personagens, e é impressionante como o Gabo não deixa nada de fora, ele não deixa nada sem ficar sem costura. Isso é muito legal, porque ele vai e volta nas informações, no tempo, nas histórias de cada um dos personagens, mas a gente não se perde. Você vê que para cada um deles tem um desfecho. E tem essa parte do realismo fantástico, como eu falei, que traz ali algumas questões do tipo, quando uma das pessoas da família morre, acontece uma chuva de flores, né? Tantas flores que invadem a casa, eles não conseguem fechar as portas de tantas flores que tem na casa. Tem também um filho que nasce com rabo de porco, tem um padre que fala que uma das formas de ascensão aos céus é comendo chocolate. Então tem essa pitada fantástica, tem uma pitada também do humor, né, que a gente se diverte, às vezes, em alguns trechos do livro. Esse livro traz, então, muitos elementos do folclore, muitos elementos bíblicos, então passa, por exemplo, desde o Gênesis, o Êxodo, um grande dilúvio, você tem uma série de guerras, então tem uma série de paralelos que dá para a gente fazer com os textos bíblicos também. O livro trata, então, da ascensão e da queda dessa família, os Buendia, e também desse povoado, Macondo, né? Ele é um livro sobre o tempo, né? E de uma forma não linear. Você vai ver que várias vezes o Gabo, ele
percorre o tempo de uma forma bem circular, vai e volta, mas sem nos deixar perdido no que está acontecendo. Então ele conta coisas que vão acontecer lá no futuro, ele volta lá no passado, ele traz informações do presente e a gente fica numa obra bem circular que a gente consegue se ver e ver aquele monte de situações, aquele monte de histórias acontecendo até mesmo nos dias de hoje. Durante toda essa obra, então, a gente vai ver uma repetição dos nomes, especialmente dos homens, que giram sempre em torno de José Arcádio e Aureliano, mas não se repetem somente os nomes, mas os destinos dos personagens. Existe uma repetição dos erros, como que mostrar um ciclo da vida. Quando a gente não resolve uma determinada situação, ela vai se repetindo na nossa vida e na vida dos nossos familiares. Essa obra ela traz também elementos históricos, né? Então ela cita, por exemplo, o massacre das bananeiras que aconteceu na Colômbia em 1928, em que, em decorrência da entrada do capital estrangeiro, você tem uma grande greve dos empregados e você tem um grande massacre, né? E é interessante como o Gabo trata esse tema, porque quando ele conta isso no livro, ele coloca que o personagem, que é um dos Buendia, que estava nessa greve, viveu essa situação, viveu e viu o massacre, e ele foi o único sobrevivente. Ele, inclusive, se esconde entre os corpos que são levados de trem num local onde eles vão ser despejados. Então você imagina uma pessoa se escondendo no meio de um monte de corpos, e quando ele volta para casa, então, ele fica um grande período de tempo totalmente isolado, em solidão, mais uma vez, e as pessoas acham que ele ficou louco, né? Então, interessante que a única pessoa que teve acesso ao que era a realidade é tida como louca. E todas as outras pessoas acreditam na história que foi contada, né? Todas as outras pessoas estão esperando pelos seus familiares que saíram para trabalhar e que um dia ainda vão voltar. Essa obra ela tem aspectos meio mitológicos até, porque você tem uma imprecisão do espaço em algum lugar da América Latina. Isso aconteceu nessa cidade imaginária de Macondo, que foi fundada pela família Buendia junto com algumas outras pessoas, mas ela podia ter acontecido em qualquer um dos países aqui. O cenário se assemelha muito ao que a gente viveu, todos esses países. Então o Gabo ele faz uma série de denúncias sociais, políticas nessa obra. Então ele vai falar um pouco de colonização, de descolonização, das heranças de um capital estrangeiro muito forte. Vai falar de dominação, vai falar de ditaduras, vai falar de heranças do patriarcado, ele vai falar dos casamentos por conveniência. Então ele vai fazer uma série de retratos que são muito típicos da nossa América Latina. Então ele é uma grande alegoria da nossa América Latina e cabe muito bem para diversos países, né, que isso de fato aconteceu, ou teve muitas pontas dessa obra na nossa vivência histórica também. Tem uma passagem do livro que eu acho super interessante, né, de como o Gabo trata essa questão do tempo circular, das coisas que se repetem, que é uma das pessoas, um dos personagens da família Buendia, que fazia peixinhos de ouro todos os dias e ao final do dia ele os derretia, trazendo então uma questão de que as repetições elas são inúteis. Então fazia, levava um tempão, tinha um trabalhão e chegava ao final do dia, derretia tudo para no outro dia começar tudo de novo. E um dos personagens principais da obra, que eu gosto muito, porque ele traz um dinamismo diferente para essa família dos Buendia, é o cigano Melquíades, né? Melquíades, ele é tão próximo dessa família que ele aparece, né, sempre uma vez ao ano. Então, ao longo desses 100 anos, a gente vai ver as aparições do Melquíades e da família dele. Ele é mal visto por toda a cidade, mas ele é muito bem recebido pela família dos Buendia. E ele tem, inclusive, um quarto na casa dos Buendia. Esse quarto funciona como uma biblioteca para ele, como um lugar, o seu grande laboratório de alquimia, e também onde ele deixa os seus pergaminhos, os seus escritos, né? E aí a gente vai ver que o desfecho desse livro é quando um dos Buendia mergulha nesse quarto, mergulha nesses pergaminhos,
no decifrar aquilo que o Melquíades havia escrito, porque ele escreve em códigos, usando uma série de línguas diferentes. E à medida que esse Buendia vai decifrando os pergaminhos, ele vai vendo ao final que o que ele descreveu ali foi a história dessa família. E mesmo depois de morto, né, o Melquíades continua frequentando a casa, o fantasma dele aparece ali na casa, ocupando o seu espaço. Então, assim, é muito interessante. De novo, mais um ponto aí do realismo fantástico nessa obra. Alguns historiadores mostram, né, que o Gabo levou mais de um ano, ele tirou ali um ano sabático, aliás, um tempo que durou um pouco mais de um ano, para escrever essa obra, para se dedicar. Tem uma série de histórias curiosas, né, a respeito disso. Parece que ele estava indo com a família para Acapulco, numa viagem de férias, num passeio, e foi quando ele teve o primeiro insight em relação a esse livro. Ele volta, ele não realiza a viagem junto com a família e se dedica ali durante todo esse tempo até terminar de escrever a obra. Porque ela tem um ritmo, assim, extremamente frenético. São muitas histórias ali contadas, e aí imagino eu que fechar todas essas pontas precisa realmente de muita dedicação, de muita genialidade. Essa é uma obra então riquíssima, de um talentosíssimo escritor, né, que vale muito a pena a gente conhecer, mas eu tenho que dizer que não é uma obra fácil, né, então ela é uma obra densa, ela é bem extensa também, né, essa minha edição aqui, ela tem mais ou menos umas 450 páginas, e tem essa questão do tempo circular, do nome dos personagens que se repetem, e a complexidade, esse ritmo frenético, essa quantidade de acontecimentos fazem da obra assim difícil de ser lida. Então, eu, por exemplo, não consegui ler de uma primeira vez, né? Então, tentei algumas vezes, eu acho que foi na terceira vez que eu li a obra por completo, que eu cheguei até o final, porque eu acabava me desinteressando, esse tanto de informação, esse tanto de situação que acontece e que ali, pelo menos no começo, você não vê o fechamento de todas elas. Mas chegar até o final é, assim, muito legal, muito gostoso, e realmente a gente consegue ver a genialidade desse escritor. Sugiro para vocês. Bom, então se você gosta de literatura, você gosta de bons livros, inscreva-se no canal e a gente se encontra num próximo livro. Tchau, tchau!